O contexto histórico em que chegam os primeiros educadores ao Chile é realmente emocionante, diria até apaixonante. Temos que entender que estamos falando do final do século XIX, em um lugar e uma época difícil, com uma geografia que não era como a que conhecemos hoje em dia no sul do Chile, cheia de bosques, rios, estradinhas. Não haviam as pontes, eram realmente uma zona de difícil acesso. Os primeiros adventistas que chegaram ao Chile foi o casal Designé, no ano de 1885. E ficaram naquela zona próxima a Temuco, no setor de Sanco. Eles vinham como colonos, vinham da França, começavam um programa de colonização nesse lugar e então foram até a Europa buscar pessoas que quisessem vir ao nosso país. O casal Designé se estabeleceu no sul, em um lugar que se chama Sterochanco, próximo a Traiguén. E não existia a igreja adventista, não haviam membros, eles eram os únicos e compartilharam sua fé com pessoas conhecidas. Eles haviam se batizado após conhecer o adventismo em 1880 e foram os primeiros adventistas batizados que chegaram à América do Sul e ao Chile. O que acontecia era que a distância entre um vizinho e o outro era de muitos quilômetros, entre 5 a 10 quilômetros. E a família vizinha aos Designé era a família Maitre. O Dom Pedro, o dono da casa dessa outra família, que não era adventista e não conhecia o Senhor, ficou gravemente doente. E a família de Dom Pedro, não tendo a quem recorrer, tinham como única alternativa os seus vizinhos, os Designé. E essa família já estava orando porque não sabia como compartilhar a fé que possuíam. E viram nessa situação uma forma de partilhar a mensagem. Dessa forma, quando oferecem ajuda à família de Dom Pedro, juntamente com os medicamentos que levavam, orientações e conselhos sobre uma vida mais saudável, levam em sua caixinha uma Bíblia. Com os primeiros pioneiros adventistas, a palavra foi se propagando dessa maneira tão coloquial. E aí foram se integrando outros pioneiros, outras famílias que foram chegando à região até que surge a necessidade da educação. A obra educativa adventista passou por diferentes facetas. Primeiro, a organização não tinha recursos para fazer isso. E no início, se tratando de custo-benefício, percebiam que era uma obra muito cara. Então o que mais incentivaram foram as publicações, mas as publicações foram formando seus núcleos em diferentes cidades do nosso país, o que motivava o estabelecimento da obra educativa. Os caminhos de Deus não são nossos caminhos. E nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas Deus foi se encarregando de unir essas vidas que aceitaram a mensagem e se transformaram em pilares, em baluartes da obra adventista aqui no Chile. E se convenceram de que, se queriam consolidar o Evangelho aqui nesse lugar, era necessária a obra educativa.
longa e estreita faixa entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. O Chile é peculiar pelos extremos do gélido das regiões montanhosas e do árido do deserto mais seco do mundo. E é justamente nessa conjuntura peculiar que há mais de 100 anos surge a educação adventista neste país. Quando falamos dos pioneiros da educação adventista no Chile, precisamos situar a chegada do pastor Reazi Beiber, que foi o primeiro pastor ordenado, que chegou no ano de 1895, um ano depois da chegada dos colportores Bishop Davis. Eles começaram a formular ideias de como poderiam não somente divulgar o evangelho adventista, mas como também poderiam ter líderes e estivessem capacitados. E para isso pensaram que deveriam ter uma instituição educativa para preparar os nossos líderes. No ano de 1890, Carlos Krigoff, um cristão que tinha sua vida relacionada com isso, se tornou conhecido através da família Thoman. Eles foram os primeiros convertidos na cidade de Santiago. Krigoff tinha um terreno no sul que havia recebido de herança, uns 20 hectares. E quando mencionaram uma instituição educativa, ele ofereceu seus 20 hectares ali em Pua, que está próximo à cidade de Vitória. Então colocou as terras à disposição da missão chilena da igreja, que estava organizada. Ele pensava que seria mais fácil poder fazer essa instituição, mas recusaram porque viram que não tinham os recursos para levantar um edifício e adaptá-lo para uma obra tão grande como era uma empresa educativa. Aquela ideia ficou ali, e no ano de 1902, o pastor Damo Sosoto, que era o pastor da igreja de Santiago, ele começou a incentivar que se abrisse uma instituição educativa em Santiago. As aulas começaram na segunda semana de março de 1902, na casa de Dama Sosoto, localizada na rua Benavente 341. Eu tenho aqui uma cópia da revista Adventista de abril de 1902. Pastor Westphal chegou a Valparaíso na terça-feira, 25 de fevereiro. Ele chega e no dia 28 vai a Santiago, ou seja, vem para cá. Em Santiago, passou o sábado. O editor desse jornal é Eduardo Thoman. E ele disse: ali desfrutamos de boas reuniões com os irmãos. Confiamos que todos foram animados para ir adiante no serviço educativo. À noite, após o sábado, foi formada uma reunião na qual se tratou dos interesses da escola da igreja. A professora havia chegado e estava ali para participar do princípio de sua obra. Mas como nem tudo estava preparado, a abertura da escola foi postergada por uma semana. Que Deus venha abençoar essa primeira escola da Igreja Adventista no Chile. Essa instituição funcionava na casa do pastor. E não atendeu apenas Santiago, mas outras pessoas de outros lugares que vinham para serem educadas e terem essa orientação adventista, formando os líderes que eles julgavam ser necessários para a igreja.
Uma formação que era primordial para que o avanço da igreja acontecesse. Pioneiros que enxergaram que o crescimento é resultado de uma boa educação. Então, a filosofia que se tinha era uma igreja, uma escola. Na igreja que houvesse crianças suficientes, que se estabelecesse uma escola. O pastor Francisco Westphal, que veio substituir o pastor Kettler, via que era necessário ampliar essa obra educativa. Ele viu o lugar oferecido em Pua e pensou, por que não investir ali? Ele começou a incentivar a ideia junto ao irmão José Westphal, que nesse momento estava na Argentina, era líder também ali, e se motivaram para reunir fundos. 3 anos depois de se estabelecer a primeira escola aqui em Santiago, no Chile, se estabeleceu a segunda escola entre os Mapuches, no sul do Chile. Formou-se a Escola Filadélfia, um nome que tem um significado especial para nós como igreja. Os irmãos Eduardo e Victor Thoman foram chaves para a formação dessa escola, que tinha como interesse especial educar comunidades indígenas. Essa é uma região em que os indígenas Mapuches sempre predominaram. Então era focada para alcançá-los. E começaram a fazer um trabalho silencioso entre os Mapuches. E em 1905 se estabelece essa segunda escola. Como essa escola se chamou? Escola Filadélfia. E Filadélfia, que é uma das 7 igrejas do Apocalipse, significa amor fraternal. E ali vemos o amor fraternal entre Victor Thoman, líder da igreja, e os habitantes primitivos do Chile, os Mapuches. Posteriormente, abrem a Escola Adventista de Poá em 1906. Essa é uma escola emblemática por se projetar no tempo. Primeiro na localidade de Poá, que fica na 9ª região, em que logo se transforma em Colégio Adventista do Chile, e hoje é nossa aclamada Universidade Adventista do Chile em Chillán. Uma instituição que começa sua história há mais de 100 anos e se estabelece de maneira firme ao longo de gerações, preservando na sua identidade uma missão que não esquece os passos percorridos. Aqui está basicamente como era o colégio. Aqui tudo que se vê de latão é o material originalmente construído. Já essa parte aqui do meio, já foi o meu pai que fez uns ajustes, já por conta do tempo, são mais de 100 anos que a construção tem. Por dentro, a casa se conserva exatamente igual como era naqueles anos, com exceção da pintura que naquele tempo se pintava muito escuro. As cores eram verde, musgo, tudo muito escuro. Eram 12 alunos no começo. O horário era bem restrito, tinham várias atividades para desenvolver. A primeira aula começa às 5h20 da manhã e durante toda a manhã, após o desjejum, tinham que desenvolver atividades no campo, trabalho agrícola, construção, essas coisas. À tarde tinham suas aulas de história e de todas as demais matérias. Meus pais estudaram aqui, na antiga Universidade Adventista de Pua, ou Colégio Adventista de Pua, que foi o embrião da educação no Chile. Eles me contaram que estudaram aqui se conheceram. Ele também conheceu a minha mãe, Agnes Rinkeberg Grins. Meu pai era vizinho dos Krieghoffs, com meus avós e bisavós. E quando era criança, meu pai andava uns 2 quilômetros, que era onde ficava sua casa,
até aqui para vir estudar aqui nesse colégio. E além dele, alguns dos meus tios também vinham estudar aqui. E eles moravam a uns 2 quilômetros daqui. Eram felizes aqui. E ele começou sua vida como agricultor. E tanto ele como minha mãe morreram sendo agricultores. Eles se casaram e tiveram 9 filhos. E muitos dos meus irmãos foram para a Universidade Adventista de Chilán, onde eu também me graduei. Depois continuei meus estudos na Argentina, na Andrews, depois na Loma Linda e outras universidades protestantes de Los Angeles, Califórnia. Os bancos, as mesas, tudo foi feito pelo diretor, Carlos Krigoff, e seus alunos. Ou seja, o que havia nesses homens e mulheres para que agissem assim? Digo que talvez seja exatamente o que nos faz falta hoje. Uma fé, uma entrega completa ao Senhor, confiança de que Ele vai dirigir tudo e que, tendo Ele, temos tudo. E é através dessa fé que novos tijolos somam valor ao que uma linda trajetória histórica começou há tanto tempo. Olhando hoje, vemos um presente. Mas se nos atentarmos e olharmos para trás, necessariamente vemos que o que se possui hoje é carregado de um passado cheio de boas lembranças para quem o viveu. Meus pais foram adventistas a vida toda. Meu avô, que chegou da Suíça em 1907 e 1908, entre esses 2 anos, foi pastor nos Estados Unidos, na Bélgica e na Suíça. E por razões da vida veio para cá com os convites feitos pelo governo do Chile para trazer colonos ao país, de tal maneira que minhas raízes são adventistas. À medida que a igreja cresce e se estende a algumas comunidades, percebemos que o interesse de Deus, visto na sua palavra quando fala, por exemplo, da escola dos profetas ou através do espírito de profecia, vemos que a educação sempre tem um papel super importante, assim como a saúde. Por isso, ao ver as crianças, meninos pequenos, famílias, obviamente surge o interesse também de poder educá-los nos princípios sagrados da Bíblia, para que sejam bons cidadãos não apenas desse mundo, como também da eternidade. Nasci no ano de 1931. Tenho quase 86 anos e estudei toda a minha educação em colégios adventistas. Pitrufquén é uma região muito especial aqui no sul do Chile. Aqui foi um lugar de pioneiros adventistas. E a escola adventista de Pitrufquén também tem sua história. Embora nos registros apareça o ano de 1929, tendo no Senhor Toledo Blanc a pessoa que inicia o colégio nessa região, sem dúvidas, temos alguns antecedentes, algumas datas de juntas da Associação Chilena daquela época, que já no ano de 1920 existia uma escola paroquial adventista nesse lugar. Eu era um menino do campo, muito tímido, recluso, muito vergonhoso, de tal maneira que me lembro bem como foi difícil o primeiro dia que tive que ir ao colégio. Não tinham muitos alunos, eram uns 35, 40. Primeiro tinha até o 4º ano e depois foram colocando outros níveis. Era interesse dos irmãos da comunidade adventista, apesar de ser incipiente e um grupo pequeno, que seus filhos fossem educados em um ambiente adventista que lhes desse princípios e valores cristãos. O colégio foi adquirindo muita visibilidade, de tal maneira que as pessoas importantes da cidade começaram a buscar educação na escola adventista. Com o tempo, o colégio foi crescendo e foi um colégio de muito prestígio em Pitrufquén, pois a sociedade daqui foi educada no colégio adventista. Eu tenho muitos conhecidos, ex-alunos daquela época,
que hoje é gente importante no meio empresarial e que estudaram no colégio adventista e sempre nos recordamos de nossa juventude. Eu nasci em 23 de março de 1937 em Temuco. Naquela época, a escola se localizava na Rua Centeiro, na casa de uma família adventista. Meu irmão Orlando foi o primeiro aluno em todos os registros, em 1934, quando o colégio começou. Eu comecei como aluno regular no ano de 1942, mas minha permanência no colégio começa uns anos antes, porque meus pais eram da equipe de funcionários do colégio. Eu fui aluno em 1937 até 1942. As salas eram pequenas, os alunos estavam em turmas diferentes, mas as aulas eram na mesma sala. Todas as turmas diferentes eram atendidas nessa mesma sala. Nos traziam nas quartas-feiras, como segue sendo até hoje a Igreja Central. E nós entrávamos naqueles tempos com as mãozinhas assim, na pontinha dos pés, com muita reverência. Era uma só professora que naquela época era professora e diretora. Essa senhora se chamava Luísa Ramírez, que era filha de um dos sobreviventes da Guerra de 79, na Guerra do Pacífico. Me lembro bem dos hinos que a professora ensinava, como Meu Deus me ama. Mi Dios me ama. Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí. Y lo repetiré, mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Aos 12 anos, quando saí do colégio católico, tinha terminado o básico e meus pais começaram a buscar onde eu iria seguir o ensino. Procuraram por distintos lugares, colégios, para que eu pudesse estudar, até que escolheram a escola adventista. Eles haviam sido adventistas, então conheciam como era e vinham estudar no colégio adventista. Eu procurava um colégio com valores. Falaram para mim sobre o colégio adventista Las Condes. E aí fui conhecer com meu esposo. Ele fez sua análise e ela ficou no colégio. Eu buscava, mais que tudo, um colégio com valores. Lo que más me gustó en el colegio es ir a la iglesia, estudiar, hacer mis tareas, jugar con mis compañeros. O que mais me marcou no colégio foram os cultos. Começar as aulas com uma oração não fazia parte da minha rotina. As orações, os cultos, as semanas de oração, a dedicação de vida de cada professor, isso me impactava. Ela cantava canções cristãs e nós ficávamos felizes. Sempre alegre, chegava feliz. Antes não queria ir ao colégio, agora íamos buscar e ela queria ficar no colégio. Era como se ela estivesse na própria casa aqui no colégio. Eu acabei por me batizar em 2005. Me batizei no final de uma semana de oração. Acredito que foi um impacto radical no meu coração. Foi um processo durante o ensino médio e começou a surgir o desejo de seguir carreira na linha educativa adventista. Naquele tempo me senti chamado e veio o desejo no coração para estudar na Universidade Adventista do Chile. O grande impacto para mim tem sido a fé no Senhor, a confiança e a tranquilidade. Sempre tenho sido apresentada ao Senhor. E isso para mim é a tranquilidade
de que Deus tem um propósito para nós. Hoje sou capelão do colégio em que me formei, em Santiago. Tem sido uma bênção trabalhar na educação adventista. Estar envolvido nesse plano de conduzir pessoas a conhecerem Jesus. Na encruzilhada da história, nos deparamos com personagens obstinados, que não medirão esforços para cruzar barreiras. Personagens que dão significado à história e que mostram uma educação que vai muito além do ensino. No Chile, eles foram essenciais, pois há mais de 100 anos começaram a trilhar uma trajetória que segue conduzindo uma grande comitiva. Quando eu olho pelo ponto de vista histórico da Igreja e da educação adventista no Chile, me comovo. Quando se escava um livro de páginas amarelas e documentos antigos sobre o que foi o início da educação adventista e da Igreja Adventista no Chile, a pessoa descobre não apenas um relato, mas algo sobre a alma e o espírito das pessoas que trabalharam nesses colégios e escolas incipientes e pequenas. Os primeiros professores são os pais. Então, para que o trabalho desses primeiros professores, que são os pais, e dos primeiros alunos, que são os filhos, tivesse uma projeção futura, se estabeleciam as escolas da igreja. Eu acredito que não poderia ter ocorrido nada melhor comigo e agradeço aos meus pais porque eles tiveram convencimento de que a educação adventista para um jovem daquela época e de hoje é primordial. Comecei a trabalhar na obra e a conhecê-la. Trabalhei nela por 47 anos e me aposentei nessa obra. Da escola levo os ensinos que até os dias de hoje não me esqueço. Não havia nada visível. O que havia era fé. Confiança naquele em que haviam crido. Se agarraram a essa fé e creram na educação adventista. E hoje é como pudéssemos respirar a vocação e o espírito missionário que tiveram esses primeiros professores. Nosso anseio é termos hoje em dia, como professores em salas de aula ou em outras funções dentro dos colégios, poder ter um pouco desse espírito, sabendo que a educação adventista é uma grande ferramenta para que Jesus volte o quanto antes.